corantes tingem as nossas roupas, nossos móveis, nossos acessórios, colorem até mesmo o nosso cabelo. As tintas e as matérias corantes são compostas de moléculas naturais ou feitas pelo homem, cujas origens remontam a milhares de anos atrás. As tinturas mais antigas eram obtidas principalmente das plantas, de suas raízes, folhas, cascas ou bagas. As cores primárias. O azul em particular era uma cor muito requisitada. Comparados ao vermelho e ao amarelo, os tons de azul não são comumente encontrados em plantas. Uma delas, porém, a Indigofera tinctoria, da família das leguminosas, era conhecida como farta em fonte da matéria corante azul índigo. O composto precursor do índigo, encontrado em todas as plantas que o produzem, é a indican, molécula que tem uma unidade de glicose associada. A própria indican é incolor, mas sua fermentação sob condições alcalinas rompe a unidade de glicose para produzir a molécula de indusol, que por sua vez reage com o oxigênio para produzir o índigo da cor azul. Uma molécula semelhante ao índigo era conhecida como púrpura de Tiro, que em muitas culturas era restringida somente ao uso dos reis. A púrpura de Tiro é o derivado de bromo do índigo, isto é, uma molécula de índigo que contém 2 átomos de bromo. Ela era obtida de um muco opaco secretado por várias espécies de moluscos marinhos, em geral do gênero Murex. E a cor brilhante da púrpura de Tiro só se revela pela oxidação do ar. A mitologia atribuiu a descoberta da púrpura de Tiro ao herói grego Hércules. Em 1880, Johann Frederick, também conhecido como Bayer, já havia descoberto uma maneira de fazer as moléculas de púrpura de Tiro e do azul índigo em laboratório, a partir de materiais facilmente obtidos. A primeira síntese do índigo feita por Bayer exigia 7 reações químicas diferentes. E esse foi o início do declínio da grande indústria do índigo natural, uma mudança que alterou o modo de vida de milhares de pessoas, cujo sustento dependia desse cultivo e da extração dessa substância. A cor real da tintura que vemos depende dos comprimentos de onda da luz visível que é refletida de volta. Se todos os comprimentos de onda forem absorvidos, nenhuma luz será refletida e o tecido tingido terá aos nossos olhos a cor preta. Se nenhum comprimento de onda for absorvido, toda a luz é refletida e veremos o tecido como branco. Isto depende da presença de ligações duplas em alternâncias com ligações simples. Isso é mostrado pela molécula de beta-caroteno responsável pela cor laranja da cenoura e da abóbora. Minerais finamente moídos e outros compostos inorgânicos também foram usados desde a antiguidade para criar as cores. O vermelho vivo podia ser produzido usando-se argila com raiz de garança seca, esmagada e pulverizada no processo de tingimento. Essa foi provavelmente a combinação de corante mais mordente usada por Alexandre Magno, numa estratégia para atrair o inimigo para o seu campo de batalha. O exército da Pérsia, supondo que investia contra sobreviventes feridos, esperava pouca resistência e foi facilmente derrotado pelos soldados de Alexandre, que estavam com suas roupas tingidas pelo vermelho vivo e em menor número. Se a história for verdadeira, é provável que estejamos falando da molécula de alizarina. O processo de tingimento com corantes naturais nem sempre produzia resultados uniformes. O vermelho alaranjado, quando obtido, era uma cor viva e bonita, com excelente fixação. Hoje conhecemos a estrutura da molécula de alizarina, responsável pela cor vermelho alaranjado, e outros tons obtidos a partir da garança. A alizarina é um derivado da antroquinona, que não é colorida, mas os 2 grupos de OH do lado direito do anel na alizarina, combinados com ligações duplas e simples alternadas no resto da molécula, fornecem conjugação suficiente para que a alizarina absorva a luz visível. A molécula de naftoquinona não tem cor. Entre seus derivados coloridos está a jugulona, encontrada na nogueira, e a laussona, matéria corante da rena indiana, usada por séculos para tingir o cabelo e a pele. Outro derivado da antraquinona, quimicamente semelhante à alizarina,
é o ácido carmínico, a principal molécula corante da cochonilha, obtido dos corpos esmagados do besouro. O ácido carmínico possui numerosos grupos OH. A terceira cor primária restante era um alaranjado vivo feito de açafrão. O açafrão é obtido de estigmas de flores, a parte que capta pólen para o ovário. Depois de se espalhar pela Europa, o cultivo do açafrão declinou durante a Revolução Industrial, por duas razões. Primeiro, os estigmas de cada flor colhida à mão deve ser removido um a um. Esse processo exigia muita mão de obra, e grande parte dos operários nessa época se mudara para as cidades para trabalhar nas fábricas. A segunda razão foi química. Embora o açafrão produzisse um tom vivo e belo, em especial quando aplicado à lã, a cor não se fixava de maneira agradável. A molécula responsável pelo alaranjado característico do açafrão é conhecida como crocetina, e sua estrutura lembra a da cor laranja do beta-caroteno, ambas com a mesma cadeia de 7 ligações duplas alternadas. Até o período anterior à metade do século XIX, os corantes eram quase sempre retirados de fontes naturais, principalmente de fontes vegetais ou animais. As propriedades de muitas destas substâncias estavam longe do ideal para as aplicações pretendidas, problema que se somava ao fato da indisponibilidade tanto comercial quanto por questões de reprodução de suas fontes. Tal conjunto de problemas conduziram ao desenvolvimento de corantes sintéticos com propriedades superiores tecnicamente, de baixo custo e rápida obtenção, independente de clima, ecologia ou mesmo rotas comerciais. É de se destacar que o primeiro corante sintético foi descoberto por um feliz acaso. No ano de 1856, William Perkin tentava preparar o alcaloide quinina em seu laboratório, mas seu trabalho experimental resultou na obtenção de um corante sintético hidrossolúvel, adequado ao tingimento de seda. Em 1859, o malva, como o púrpura de Perkin foi chamado, já fazia furor no mundo da moda. Tornou-se a cor predileta da Eugênia, a imperatriz da França e da corte francesa. A rainha Vitória usou um vestido malva no casamento de sua filha e para inaugurar a exposição de Londres de 1862. Com a aprovação real britânica e francesa, a popularidade da cor foi às alturas. A descoberta de Perkin teve amplas consequências, como a primeira síntese em vários passos de um composto orgânico. Foi rapidamente acompanhada por muitos processos semelhantes que levaram a diversos pigmentos coloridos a partir dos resíduos de coultar da indústria do gás de ulha. Hoje, eles são coletivamente conhecidos como corantes à base de coultar, ou anilinas. No final do século XIX, os tintureiros dispunham de cerca de 2.000 cores sintéticas em seu repertório. A indústria dos corantes químicos havia realmente substituído o empreendimento milenar de extração de corantes de fontes naturais. Embora Perkin não tenha ganho dinheiro com a molécula de quinina, fez uma vasta fortuna com a malveína, nome que deu à molécula que produzia o belo e intenso tom púrpura de malva, e com suas descobertas posteriores de outras moléculas de corantes. Foi o primeiro a mostrar que o estudo da química podia ser extremamente lucrativo, obrigando o pai, sem dúvida, a corrigir sua opinião pessimista original. A descoberta de Perkin realçou também a importância da química orgânica estrutural, ramo da química que determina a maneira exata como os vários átomos se conectam numa molécula. Era preciso conhecer estruturas químicas dos novos corantes, assim como as estruturas dos corantes naturais mais antigos, como a lisarina e o índigo. Posteriores descobertas se sucederam, e até então utilizados em abundância, e por séculos corantes naturais foram quase que completamente substituídos pelas substâncias sintéticas ao início do século XX. Atualmente, em especial em usos massivos, praticamente todos os corantes e pigmentos encontráveis na indústria e comércio são substâncias sintéticas orgânicas,